Havia uma diferença, porque a senhora passou por duas experiências de mundo seriada. Ah, sim. Havia uma diferença de mundo seriada com o professor leigo e com a professora diplomada. Havia. Agora eu vou lhe dizer. Essa professora, não. Professora Zaira Meirelles Marques. Zaira Meirelles Marques, mas é muito interessante. Não, ainda não. Ainda era quarto ano primário. A professora Leiga, lá em Itapajipe. Porque depois eu me mudei para Itapajipe e morei lá uns 40 anos. Morar em Itapajipe, só quem já morou lá é que sabe, é alguma coisa especialíssima. Itapajipe, primeiro é a beleza, mas não é só a beleza. As pessoas estão impregnadas de tudo isso e estão muito soltas, cada qual na sua. Então, era uma coisa assim de... Você ir à praia às 5 horas da manhã e 6 horas da tarde, você não tem horário, entendeu? E depois todo mundo se conhece, a gente vai para o cinema e conhece todo mundo que está no cinema e é mais uma brincadeira do que assistir o filme, entende? E lá tinha cinema, lá tinha uma sorveteria excelente, ainda tem, lá tinha a igreja, as igrejas todas, lá tinha o marzão, e tinha os barcos. Eu usava 2 saveiros. Um saveiro espetacular, grandão, com a vela enorme, e um outro um pouco menor, mas que era campeão de tudo quanto era regata de saveiro. Então, este daí era de um filho de italiano. A gente se entendia muito, porque todos dois eram imigrantes de primeira geração. Ele de italiano e eu de árabe, a gente se entendia. Então, viver em Itapajipe era uma coisa muito boa. Qual era o cinema lá? Cinema Itapajipe. O cinema Itapajipe. Se você viu o Cinema Paradiso, é a mesma história. É a mesma história. É um negócio assim... Eu sinto vontade de chorar quando eu me lembro do que era e do que hoje é um posto de gasolina. Posto de gasolina. Mas, voltando um pouco, então, a minha preocupação é mostrar a vocês que eu vivi uma época de educação que foi se transformando. E você tinha feito a pergunta, a professora Leiga era uma pessoa ótima, muito inteligente, mas ela não tinha a sacação que a professora Zaira tinha, entendeu? A professora Leiga era minha tia Naí, eu me sentava no colo dela, do ponto de vista afetivo, todos nós éramos primos, era uma maravilha, mas ela queria que a gente aprendesse. Então, o negócio dela era ensinar, né? E enquanto Zaira queria que a gente aprendesse outras coisas. Naturalmente, ela tinha um objetivo dela, né? Ela tinha um objetivo dela. Então, como eu digo, essa segunda escola já era em Itapajipe. O meu 5º ano, eu não fiz em escola. No meu 5º ano, eu fiz com uma professora particular, a professora Maria Essa, me lembro muito o nome dela. Éramos 2 alunas, eu e uma outra, e nós tínhamos Dona Maria dedicada a nós durante 3 horas, parece que 5 vezes na semana. Então, esse contato fez a gente aprender muita coisa, porque uma coisa é o professor lá, né, e outra coisa é o professor junto. Então, português, por exemplo, que ela era excelente professora de português, eu acho que uma porção de coisa que eu aprendi, eu já entrei no ginásio sabendo aquelas coisas. E avançava, porque a gente estudava História Geral, a gente estudava ainda no 5º ano, um pouco de francês. Quando eu cheguei no 1º ano de ginásio, eu não tive dificuldade nenhuma, eu fui ter dificuldade no 2º ano. No 1º ano, aquilo tudo eu já tinha visto. Agora, foi aí que eu fiz exame de admissão, né? Depois dessa experiência com Dona Maria, eu fiz exame de admissão no Santa Bernadette. Então, o Santa Bernadette vem nesse momento, quando eu entro no ginásio, tendo feito o exame de admissão. Naquele tempo, o exame de admissão era alguma coisa muito séria, um pequeno vestibular, né? Não é um pequeno vestibular, é essa sensação que se tem com relação ao vestibular, era a sensação que se tinha com relação ao exame de admissão. E não era feito pelo colégio, era um exame de Estado, isto é, a Secretaria de Educação mandava as provas para os vários colégios
e os alunos respondiam sob a fiscalização do colégio onde eles estavam. Mas eram provas da Secretaria de Educação, preparadas não sei por quem. Bom, aí já é o Santa Bernadette. Eu levei, digamos, os três primeiros anos eu era muito tímida, eu não queria, não fazia muita coisa não. Mas lá para o 4º ano me deram uma responsabilidade que era coordenar, não era coordenar, era ser editora de um jornal. Então, eu comecei, no 4º ano de ginásio, a ser editora do jornal que as alunas do colégio publicavam, escreviam, mas não sei o quê. E então eu me lembro que eu pegava os artigos todos, revia os artigos na medida em que eu podia rever e levava tudo para o Salesiano, porque eles eram impressos na gráfica dos salesianos em Nazaré. Era um desafio, conto a vocês que saí de Tapajipe, naquela idade e bem assim, guardada, né? Para pegar um bonde, que não era ônibus não, pegar um bonde, subir o elevador Lacerda, pegar outro bonde, ir para o Largo de Nazaré para fazer isso sempre era um sacrifício, era um desafio que eu não ia sozinha, eu e minha colega, nós conseguimos fazer isso e chegamos a publicar uns 6 números desse jornal. Como era o nome? O Elo. O Elo. Nessas alturas, eu já tinha sido aluna de uma pessoa muito inteligente, uma freira, professora de geografia, que só dava aula se a gente pusesse os átalas em cima da mesa, em cima da carteira, e ela queria que todo mundo visse o que era e onde estava. Eu acho que as outras, como eu, até hoje eu sei ler curva de nível e sei onde é que é mais alto, onde é que é mais baixo, etc., porque era aquela coisa de você tem que saber isso, entendeu? E ela era uma pessoa humana muito interessante, então foi ela que investiu em mim. Aquela mulher tímida, aquela menina tímida que eu era, ela foi conseguindo, aos poucos, dando responsabilidade, ela foi conseguindo me transformar. Ao mesmo tempo, tinha um outro, essa era a irmã Constância, ao mesmo tempo tinha um outro professor, doutor Luiz Rogério de Souza, que era impressionante, porque ele, em algum ponto, ele parecia muito com Felipe Serpa. Ele discutia tudo o que você quisesse discutir, ele aceitava o que você quisesse discutir, aceitava, por mais assim, primitiva que fosse a sua argumentação, ele aceitava e ia lhe levando aos poucos até você entender que era outra coisa e não era aquilo. E às vezes, no meio de uma discussão, ele dizia: não, peraí, você está certo, é isso mesmo. Ele não tinha vergonha de dizer que ele, como professor, não era o único que sabia. Você também pode saber alguma coisa que ele não sabe. Eu convivi muito com o doutor Rogério, eu fui aluna dele durante 6 anos. E depois comecei a ensinar no Santa Bernadette, comecei a ser professora do Santa Bernadette, com ele professor também, e depois em todo lugar onde ele ia, por acaso, eu também ia, nós fomos os 2 professores dessa faculdade, fomos os 2 do Conselho Estadual de Educação, fomos os 2 de toda parte, de tal maneira que já se dizia assim: o pai intelectual de Dilson é doutor Rogério. Meu Deus, que coisa linda, tudo bem. Mas a gente teve uma relação muito boa. Então, essas 2 pessoas dentro do Santa Bernadette, eu acho que tiveram, além de outras, evidentemente, inclusive colegas, mas essas 2 tiveram uma influência muito grande em mim.